Voltamos ao vivo diretamente do Alto do Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura para todo o nosso litoral catarinense e boa parte do nosso estado de Santa Catarina e para o Brasil e o mundo, através do nosso Instagram da TVC Panorama e também no site. Acompanhe toda a nossa programação daqui a pouquinho, logo após o programa Hora do Povo, você já sabe, né? Tem um programa Muito Mais com Fábio Ismânia e depois do Muito Mais você acompanha as notícias locais, estaduais e nacionais no nosso TVC News. Olha, tem mais pergunta. Hoje a doutora Fernanda Assis, nossa advogada de Direito de Família, está aqui e um assunto bastante bacana para você acompanhar e pertinente. Pode participar também, 3360-1101, 3360-1101. A Rosângela, aqui de Camboriú, doutora, ela está perguntando assim, ó. Cuido do meu esposo em estado vegetativo já há mais de 5 anos e está difícil a situação. Como que eu faço para me divorciar, doutora? Que situação delicada, porque imagino como é que é conviver com uma pessoa em estado vegetativo. Então, primeiro até parabéns, porque é uma dedicação grande. Mas entrando na pergunta em si ali, a gente sabe que hoje em dia é possível divorciar, mesmo sem o consentimento da outra parte. Mas no caso dela, e até por uma questão de consideração ao cônjuge ali, eu recomendaria ela fazer uma petição ali de curatela, para ser nomeado um curador para o esposo, para quando ela for entrar com o processo de divórcio, esse esposo não ficar desamparado e os direitos dele ser garantido. Então, ela tem o direito dela também, não tem como impedi-la, mas eu recomendaria que primeiro ela deixasse o marido bem amparado através de um curador judicial. Perfeito, doutora. 10 horas e 53 minutos, programa Hora do Povo ao vivo. Hoje, Direito de Família da doutora Fernanda Assis. Tem participação do nosso telespectador na tela do A Hora do Povo. A Leandra, obrigado, Leandra, pela sua participação. Bom dia. Meu ex-namorado disse que vai me processar porque eu mexia no celular dele, doutora. Tem lei para isso, doutora? E é proibido realmente mexer no celular, doutora? Acredito que sim também, né? É uma situação, assim, complicada, porque, assim, às vezes tu está num relacionamento, num namoro, ou às vezes até num casamento, e os casais, às vezes, liberam ali a senha, aquela coisa toda, e aí a pessoa tem esse acesso às informações ali. Só que, qual que é a diferença? Se ela mexeu sem a autorização dele, sem o consentimento, isso é crime, é invasão de privacidade. Então, se ela mexeu sem ele deixar, ela pode responder por um processo se ele resolver ingressar contra ela. Então, a gente tem que cuidar disso. E a gente sabe também, é a nossa privacidade que está em jogo. Eu vou mexer se a pessoa deixar. Se a pessoa deixou, tudo certo. Se não, tem que tomar cuidado para não responder um processo criminal. Pode se enquadrar no crime de violação de privacidade, doutor, é isso? É invasão de privacidade, invasão no caso. de privacidade, né? E a média, salvo engano, a pena ali é de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. Isso quando é só a invasão. Agora, se a pessoa compartilhou fotos, fez outras coisas piores, essa pena pode ser majorada. Então, cuidado. Conselho para você, né, doutora? Então, para você que gosta de ficar ali bisbilhotando, né, o WhatsApp, as informações do marido, enfim, ou de outras pessoas, tome cuidado, porque se a pessoa não gostar da atitude e entrar com uma ação, né, vai complicar para o seu lado, pode ter certeza. Tem a Gabriela, doutora. A Gabriela está dizendo assim: meu ex registrou a minha filha, mesmo não sendo filha dele. Acontece que separamos e ele quer anular a paternidade. Pode acontecer isso, doutora? Pode fazer isso? É cada pergunta que eu tenho até que respirar fundo aqui. Respira. Primeiro, ele pode até tentar. Tentar, todo mundo pode. Tentar anular, ele pode. Só que assim, se ele assumiu aquela criança que não era dele, se ele, né, já tinha conhecimento disso, ó, não é minha filha, mas ainda assim eu vou cuidar dessa criança, vou registrar, fez todo o papel de pai. Se ele fez isso,
é bem provável que ele vai tentar entrar para anular e não vai conseguir, porque o juiz, ele tem que convencer o juiz, mas vai ficar claro ali no processo, se for nessas circunstâncias que eu estou dizendo, que ele não vai ter sucesso na ação. Até mesmo porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, o que está em jogo? São o direito ali da criança e do adolescente, e isso tem prioridade, a proteção integral, que é uma garantia da Constituição Federal. Então, neste caso, ele assumiu porque ele quis. Aí agora, se não deu certo, esta criança não tem nada a ver com a situação. Então, tentar, ele pode. Agora, se vai conseguir, vai depender da decisão do juiz. Doutora, tem mais uma pergunta aqui no que mandaram no 47984248870, que é do repórter do Povo Adilson Cardoso. Mandaram uma pergunta. Bom dia, doutora Fernanda. Me chamo Juliana. Estou com um processo de aumento de pensão contra o meu ex-marido, porque já me informaram que ele vive nos shows gastando muito dinheiro, segundo informações, né, que me passaram. Mas para o meu filho, ele apenas deposita R$300 por mês. Posso entrar com uma ação para o aumento da pensão alimentícia? Com certeza, ela pode sim pedir essa majoração do aumento, porque se ele está numa fase de ostentação, como ela mesmo disse, obviamente que ela vai ter que juntar as provas nos autos ali no processo, comprovando, pega a rede social, aí pede para o juiz poder verificar as contas bancárias dele, toda essa situação, todas as provas que ela tiver que mostram uma vida de ostentação, ela junta nos autos e é bem provável que ela consiga aumentar a pensão, porque, convenhamos, é um absurdo, às vezes, um pai que fica ostentando horrores e dá R$300 para uma criança que não dá para nada. Exatamente, doutora, não dá para nada. O que é R$300 hoje, né, para criar um filho, não é verdade? Tem mais uma pergunta aqui para a doutora Fernanda, agora 10h57. O Genivaldo está dizendo assim, doutora, se eu fizer doação dos meus, para os meus filhos e um deles falecer de algum jeito, do filho, né, o sobrevivente fica com a parte, o filho sobrevivente fica com a parte do que o faleceu, doutora? Entendeu a pergunta? Pelo que eu entendi ali, ele tem 2 filhos, Isso. e aí ele está perguntando que se um doar, o outro teria direito de ficar com tudo. Acho que é isso, Se né? se um desses filhos falecerem, o que sobreviveu tem o direito de ficar com os bens desse que faleceu, doutor? Entendi. Neste caso específico ali, a gente tem que entender o seguinte. Se ele doou um bem para um filho, e esse filho falece, quem vai ter direito são os herdeiros deste filho, e não o irmão, porque aí é uma coisa, não tem nada a ver com outra, a não ser que esse que faleceu não tenha herdeiros. Aí, quem sabe, na linha ali, né, o irmão consiga, mas fora isso, ele não teria direito. Agora, eu posso dar uma dica para ele aqui, se por algum motivo ele quer doar para estes filhos, e se um falecer, garantir tudo para o outro, aí ele teria que fazer o quê? No documento de doação, fazer uma cláusula constando o direito de acréscimo, que é o direito de acrescer. Aí, através disso, se acontecer uma situação dessa, os bens ali desse que faleceu iria para o outro herdeiro. Então, basicamente, seria isso. Perfeito, doutora. Agora 10h59, estamos batendo no tempo. Vou agradecendo aqui a presença da doutora Fernanda Assis, nossa advogada titular. Todas as sextas-feiras nós temos encontro marcado com direito de família com a doutora Fernanda Assis. Muito obrigado, doutora, por ter vindo e fechado a semana aí com chave de ouro com a gente. Obrigada, Adilson. Obrigado, pessoal de casa. E toda sexta-feira, a Hora do Povo, às 10h30. Um abraço. Vou pedir para a doutora ficar por aqui, porque ela sempre fica por aqui nos assistindo ao final do programa, porque hoje tem um assunto ali que a gente vai falar sobre aquele vagabundo, esse estelionatário que está agindo aqui na nossa região. Você fica sabendo, né, o parecer da doutora, inclusive, sobre esse caso após o intervalo comercial. É um instante só.